Galera, acabei de chegar agora em casa. O Vasco perdeu para o Flamengo 2-1 de virada. E, cara, eu não olhei muita coisa sobre o jogo ainda. Eu cheguei em casa, acabei ficando sem internet no celular no decorrer ali de quando eu tava indo pro Maracanã. Então não pude acompanhar muita coisa. Então eu só realmente vi o jogo ali diretamente do estádio, o que aconteceu. E eu vou fazer o meu comentário em cima disso com vocês. Depois vendo aqui também os melhores momentos e analisando. E, cara, uma coisa só que eu quero destacar no início do vídeo. Eu não vou falar que o jogo hoje foi roubado, que o Vasco foi prejudicado por conta do lance do Bruno Henrique, que estava à frente, que não estava à frente. A gente sabe que no Campeonato Carioca a linha é mais grossa e todos os times assinaram um regulamento concordando com essa regra da linha mais grossa. Então, o Vasco foi prejudicado por conta que a linha é mais grossa. Se fosse um Campeonato Brasileiro, talvez o gol seria anulado, mas é o Campeonato Carioca, essa é a regra e o Vasco aceitou essa regra também no Campeonato Carioca. Ah, mas mesmo com a linha mais grossa, o Bruno Henrique tá à frente. Beleza, ok. Mas o maior questionamento que fica pra mim é: como o Vasco da Gama, um dos maiores times do futebol brasileiro, tem como seu centroavante um cara que não consegue dominar uma bola decente? Tem dificuldade de passar, tem dificuldade de dominar a bola, que é um fundamento básico do futebol, tem dificuldade de fazer tudo. Hoje o jogo que o Verratti fez lá no ataque do Vasco é completamente inaceitável. Mas é claro que não é somente o Verratti. O time hoje todo do Vasco, começando pelo seu treinador que é fraco, Fábio Carille, fizeram um jogo terrível. Terrível para o torcedor vascaíno, que fazia os torcedores do Flamengo darem gargalhadas sobre o nosso time. Que o nosso time é horrível, que o nosso time é horroroso. Até porque o técnico Fábio Carille falou em uma entrevista, né, após o jogo do Nova Iguaçu: a gente entrou com muita vontade no primeiro jogo contra o Flamengo. Sabe, a gente tem que entrar, dar um beijinho neles, um abraço. Não pode entrar pegando, não pode entrar firme, não. Vai tomar no... E aí eu também quero questionar com vocês esse lance aqui do Bruno Henrique. Jogador que já tinha cartão amarelo. Não era pra amarelo, era um lance de expulsão. É um questionamento somente. Eu não tô falando que o Vasco jogou bem, que o Vasco merecia vitória. Não, o Vasco mereceu perder pelo que fez em campo. O Flamengo foi melhor. Mas eu acho que o jogo tem que ter, sabe, pelo menos ser limpo. Ser limpo, irmão. Porque uma expulsão, um jogador a menos, um jogador a mais, muda muito o rumo de uma competição. Mas aí vai da opinião de cada um, cara. Era ou não era? Olha, o Bruno Henrique deu uma cotovelada no João Vitor. Simulou vários lances depois e passou impune. Quer jogar clássico abraçando o outro, filho do... Tem que entrar firme, porra. Quer tirar o ímpeto do time de marcar em cima, de tá pressionando? Fez falta? Dane-se. Dane-se. Tem que marcar em cima, cara. Ridículo, cara. Hoje o jogo que o Vasco fez foi uma bizarrice sem tamanho. O Vasco não competiu com o Flamengo. O Vasco foi amassado os 90 minutos pelo Flamengo. Achamos um gol em uma jogada de bola parada, que a gente não estava jogando bem para construir esse gol, que traz total desânimo para a arquibancada da torcida do Vasco. A atuação ridícula que o time tinha em campo. Até vai falar: pô, mas o Flamengo não estava criando tantas chances claras de gol no primeiro tempo. Beleza, não tava, mas tinha bola e rondava o tempo todo. O Vasco não conseguia recuperar a bola do Flamengo, não conseguia trocar 3 passes em sequência quando recuperava essa mesma posse de bola. É o time do Vasco que eu já volto a repetir com vocês. O Vasco, infelizmente, esse elenco atual, essa era fracassada que está no Vasco, esses caras vão jogar contra o Flamengo e parece que os caras têm medo de jogar. O Vasco não consegue prender a bola, não consegue girar em cima da marcação. Mérito do Flamengo, marcação muito bem encaixada hoje no campo de ataque, pressionando o Vasco contra o seu campo. Mas o time do Vasco, cara, o Paulo Henrique é o nosso lateral. O Paulo Henrique pode jogar bem um jogo ou outro, mas o Paulo Henrique não tem condição de ser o lateral direito titular do Vasco em um cenário ideal, com o Vasco brigando por títulos. Ou você imagina o Vasco brigando por título com o Paulo Henrique na lateral direita, com o Lucas Piton na lateral esquerda. O jogo patético que fez o senhor Lucas Piton. Patético. Errando tudo, tanto ele quanto o Paulo Henrique. Os caras parecem que entram em campo com medo de jogar. Coloca um torcedor da arquibancada, mas que vai jogar com vontade, e não coloca uma merda dessas. A primeira proposta que surgir pelo Piton, pega e vende, some, vai pra casa do caralho. Busca um lateral com 10 milhões de euros, dá pra contratar um lateral muito melhor do que o Lucas Piton. Vende, some. E eu falo aqui com vocês, cara. O jogo de hoje do Vasco, a gente mereceu perder sim pelo que a gente fez dentro de campo, independente de situação de erro de arbitragem ou não. E eu só vou voltar a ir em Vasco versus Flamengo quando o Vasco for vendido, tiver uma administração competente e um investimento que condiza com a história desse clube. Quando a gente tiver um time bom, investimento, eu vou falar: cara, eu vou voltar aí em Vasco e Flamengo que a gente vai ter chance de ganhar. Porque dessa forma que tá, o Vasco não tem chance de ganhar. A sensação é: a gente faz 1 a 0 e sabe que vai levar a virada a qualquer momento. É insuportável
insuportável essa sequência de jogos do Vasco contra o Flamengo. É insuportável, irmão. Eu não suporto mais ir ao Maracanã e ver o Vasco perdendo pro Flamengo. Esse ano tiveram 3 clássicos Vasco e Flamengo. Perdemos os 3 clássicos. Não é nem pra empatar, é pra perder os 3 clássicos. É pra humilhar, é pra subjugar a nossa torcida. Cara, vocês não têm noção de que é uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. É uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. A gente não consegue competir contra o nosso maior rival, que é o Flamengo. O torcedor do Vasco hoje que foi ao Maracanã, um torcedor extremamente guerreiro, porque ele já foi em vários recentes Vasco e Flamengo e voltou com resultado negativo. E a tendência é cada vez mais ir menos pessoas ao estádio. Porque a pessoa vai, cara, você de casa pra quê? A gente vai perder o jogo. Esses caras vão aceitar tudo, que nem os cachorrinhos. Não vão se impor, não vão tentar jogar decentemente, representar a camisa do Vasco. E é muito bonito depois lá na entrevista. Foda-se, eu quero saber em campo, cara. Cara, esses 3 superam qualquer coisa da ruindade. Lucas Piton, Paulo Henrique e Verratti. O Lucas Freitas pode ter dado mole no lance do gol, quanto for. Mas esses 3 são insuportáveis de você assistir o jogo do Vasco, ainda principalmente contra o Flamengo. Esses caras são insuportáveis. Então, galera, vamos ver aí como é que foi esse Vasco versus Flamengo. Um jogo aí que já começa com a entrada dura do Wesley em cima do Nuno Moreira. Ele recebe o cartão amarelo. Tentativa de chute errado do Bruno Henrique, que a bola sai pra fora. Mas é um jogo, assim, sem explicação nenhuma hoje feito pelo Vasco contra o Flamengo no Maracanã. Um jogo que o Vasco precisava do resultado, que o Vasco não jogou pra conseguir esse resultado. Em momento algum, a gente sentiu que o Vasco poderia sair classificado do Maracanã. Era um Vasco, como sempre, aceitando a pressão do Flamengo, aceitando a imposição do Flamengo. O Vasco pouco se importando de ficar com a posse de bola no setor ofensivo. Sempre quando o jogador do Vasco recebia a bola pelos lados, não tinha companhia, não tinha com quem dialogar. E aí tem esse lance aí do Varela que o Léo Jardim faz uma defesa impressionante, absurda. E teve uns 3, 4 lances igual a esses, que o Flamengo cruza a bola no primeiro pau e dá nisso. E aí o gol do Nuno Moreira, o Vasco faz 1 a 0, o Lucas Freitas chuta a bola, o Nuno Moreira consegue marcar de esquerda. E aí vem a empolgação da torcida do Vasco, só que o que acontece? O Vasco faz 1 a 0 sobre o Flamengo. Essa cobrança de escanteio, o Nuno Moreira vai, faz o gol. Gol importantíssimo, que a bola sobra para ele, ele consegue colocar para dentro das redes. Só que o Vasco faz o gol, o Vasco já não fazia uma grande partida e o que acontece? O Vasco cede o gol muito rápido ao Flamengo. O Vasco cede o empate de uma forma tão rápida que é inacreditável. E de falhas individuais do Vasco. Cobrança de falta do Coutinho, sai o gol do Nuno Moreira. Gol importante aí pro jogador, que é um jogador que eu creio que vai ser útil sim para a temporada do Vasco, Nuno Moreira. Feliz de marcar o gol. Só que o tanto que o Vasco cede espaço pro Flamengo, tudo bem, esse Gerson, cara, é insuportável. É um jogador extremamente insuportável. Que cai, é só encostar no Gerson que ele cai. É só encostar nesse senhor que ele cai. Jogador de papel. E beleza, a gente vai para questionamento de arbitragem, porque o Bruno Henrique era para ter sido expulso, por mais que não vai parecer que quem tava no estádio sabe. Esse rapaz simulou 2 vezes, já tinha cartão amarelo, teve 2 simulações bizarras que o juiz passou a mão na cabeça dele. Mas isso aí você não pode contar muito. Aí tem esse lance de novo no primeiro pau. O Léo Ortiz e o Léo Jardim fazem uma boa defesa. Mas como eu falei, a vantagem do Vasco acabou muito rápida, cara. Olha aí o gol. Bola bate, rebate, o Bruno Henrique faz o gol. Os caras ainda têm sorte, irmão. O time dele já é melhor tecnicamente e ainda tem sorte. Olha essa bola aí. A bola bate, rebate, vai pro Bruno Henrique. E sobra pra ele ficar cara a cara com o Léo Jardim, que já tava caindo pra um lado, tenta se recuperar pro outro. Olha aí. Era um chute que o Léo Jardim faria, defesa fácil, sobra. E aí tem um questionamento, tava impedido? Claro, se é um jogo de campeonato brasileiro, isso aqui tá muito impedido, Bruno Henrique, porque tu traçaria aqui no ombro dele e traçaria aqui no João Vitor. O Lucas Piton você não vai traçar na mão. Era um lance de impedimento do Bruno Henrique. Com as linhas mais grossas que o VAR diz ter no Campeonato Carioca, ainda tá à frente a cabeça do Bruno Henrique. Ainda tá à frente, mas eles resolveram dar o gol pro Flamengo. Só que, cara, dá até um pouco de vergonha da gente reclamar porque o nosso time não joga em campo. Se o Vasco tivesse feito um jogo para a para com o Flamengo, e pô, foi decidido nesse lance aí que realmente foi um erro do VAR, ok, a gente até vai brigar, discutir, só que não tem muito como a gente discutir. Olha isso aqui, tá à frente, Bruno Henrique tá à frente, cara, tu vê que ele tá à frente, mas os caras vão dar a mesma linha. Então,
quando você vai jogar contra o Flamengo, você já tem que contar com esse imponderável. Aí tentativa de chute do De La Cruz, o Jardim faz uma defesa espetacular. Esse doce aí que tava dando o Lucas Freitas, e o João Vitor depois salva, se embananou todo. Mas por que ele se embananou todo? Primeiro que a marcação do Flamengo estava extremamente encaixada. E segundo também, que o time do Vasco não gera linha de passe para sair de trás. E esse é o problema que o Vasco tem desde o início do Campeonato Carioca, que não foi consertado pelo técnico Fábio Carille. Não adianta você tentar sair jogando de trás se você não gera linha de passe, você não tem mecanismo para isso. Aí vai o Lucas Freitas, vai adiantar a bola. Não vai aparecer opção de passe. Ele vai pressionado, ele vai perder a bola, cara. É o simples, é o básico do futebol. E vai... Não, o que aconteceu no intervalo do jogo, beleza. O Vasco fez no primeiro tempo, que não foi essas coisas. O Flamengo fez o primeiro tempo, que foi melhor do que o do Vasco. Ok, beleza, foi pra 1-1 intervalo. Era um jogo em aberto pro Vasco conseguir, quem sabe, pelo menos a vitória. Só que o Vasco volta, cara, cansado do intervalo. Parece que o time comeu uma feijoada nesse intervalo. O time do Vasco não correu. O gol que faz o Luiz Araújo é um absurdo. Na frente da zaga do Vasco, ele fica com a bola, sei lá, uns 5 segundos e ninguém tira a bola do pé dele. É um time do Vasco que parece que tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Eu não sei o que acontece. Aí depois o Coutinho se machuca, o time do Vasco apaga de vez. Ah, mas o Coutinho não tava fazendo grandes coisas. Mas quando ele sai, o time apaga de vez. Quando o Coutinho sai, acabou o time. E aí depois sai também o Nuno Moreira. Entrou o Lloyd, que entrou, na minha visão, muito inseguro na partida. O Coutinho se machucou, infelizmente. Não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Como eu falei, cheguei em casa agora, tô gravando um pós-jogo aqui pra vocês. Infelizmente, cara, o Coutinho é um cara que eu gosto muito. Vai ter Vascaíno criticando, sei o que lá, mas foi nesse lance aqui que ele se machucou, eu, inclusive vi na hora, né, lá do estádio. Tomara que não seja nada grave, que ele esteja de volta em breve. Entra o Lloyd, o Nuno Moreira vai passar para o meio de campo, mas o Vasco no segundo tempo, sabe? Parecia que o Vasco não tava precisando do resultado, tava jogando por jogar. Esse lance aqui do Verratti me estressou de uma forma absurda. Olha, o Lloyd livre, cara. Se ele dá o passe no Lloyd, se é um atacante decente, o Vasco teria feito o gol nesse lance. Se é um atacante com mínimo de qualidade, mas olha o que o Verratti vai fazer. Se liga. Ah, vai tomar no cu, na moral, na hora, vai tomar no cu. Eu pegaria essa bola, dominaria e acertaria o passe no Lloyd. Muita gente conseguiria fazer isso. Porra, pelo amor de Deus, cara, o Vasco não pode ter um centroavante assim. Olha isso, a bola bate aqui, bate ali. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não tem condição, não tem condição. E aí também o juiz, depois de dar 3 minutos de acréscimo, beleza, era muito difícil o Vasco empatar, mas o jogo ficou parado um tempão. Lesão do Coutinho, aí teve lesão do Bruno Henrique, lesão do Wesley, mais substituição. Mas o lance do gol do Flamengo é um escândalo, cara. É inacreditável que esse gol que o Vasco levou. É que é o lance do Wesley com o Piton. Piton lateral lento, 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 lento toda a vida. Uma lesma. Esse lance aqui do gol do Flamengo. Primeiro o Paulo Henrique perde a bola de cabeça pro Gerson. Não dá pra tu perder uma bola dessas na entrada da área de cabeça. Beleza. Aqui o Luiz Araújo, ele vai tirar alguma hora. Olha aqui. Olha a tranquilidade do Luiz Araújo, cara, pra jogar. Olha a tranquilidade do Luiz Araújo. Vai... É inacreditável. Irmão, os caras não honram a nossa camisa por nada. Eu sei que o investimento do Flamengo é muito maior do que o do Vasco. Realmente, ok. Mas olha a tranquilidade que tem o Luiz Araújo para tirar a bola de um lado para o outro. Andar praticamente dentro da área do Vasco. Não tem um para apertar ele. No ruim do ruim, faz a falta. Você conhece o time adversário que não tem grandes batedores de falta. Faz a falta. Você aceita isso acontecer, irmão. A fragilidade defensiva do Vasco me dá um espanto gigantesco. Cara, muito triste, muito triste. Mais um Vasco Flamengo que eu vou ao Maracanã e o Vasco perde um jogo. Tem o questionamento da arbitragem, mas tem. Olha aqui, olha a atuação do Vasco. O Vasco teve um lance de perigo que foi o lance do gol. Cadê o restante dos nossos lances? Cadê você, Fábio Carille? Você é o técnico do Vasco. É isso. Amanhã eu vou conversar aqui mais com vocês sobre isso. O Vasco vai ficar um período gigantesco sem jogar.
vai ter tempo pra trabalhar e eu me questiono muito se o Fábio Carille é o nome certo pra esse projeto. E eu afirmo aqui pra vocês, eu só volto a ir em Vasco e Flamengo quando o Vasco tiver um dono, uma SAF competente, tiver um time competente, um time estruturado. Eu não volto mais ao estádio porque eu já sei o resultado do jogo. Não tem a menor condição, cara. Eu sempre sou o cara que tenta aqui falar pra vocês, galera, vamos ao estádio, vamos acompanhar, mas não dá, é fazer torcedor de otário. Vocês fazem o torcedor do Vasco de otário. Vocês, jogadores, diretoria, presidente, todos vocês. Sabe quem sofre? Não é vocês. Quem sofre é a gente, irmão. Vocês estão pouco se lixando. Quem sofre é a gente que é torcedor. Mas é isso. Valeu. Fui.